Estamos começando o programa Ponte, eu sou o jornalista João Mouzinho, tenho aqui ao meu lado o jornalista Mailson Franklin. A nossa convidada de hoje é a doutoranda em Ciência Política pela UFMG, Augusta Teixeira. O nosso convidado de hoje é o vereador por Maceió, Leonardo Dias. Leonardo, nesse mais de 1 ano e meio de mandato na Câmara Municipal de Maceió, qual foi o seu grande feito, qual foi a sua grande realização até aqui? Na verdade, o meu mandato, Mozinho, assim, a gente vem defendendo pautas específicas pelas quais eu fui eleito, né? Então, o meu primeiro projeto, que eu considero extremamente importante, que traz um ganho muito grande para a população, é a redução do recesso dos vereadores. Eu vi que o vereador tinha 90 dias, todos os anos, de recesso. Num mandato de 4 anos, é o que vale a pessoa passar 1 ano sem sessão legislativa. Então, você paga o salário de toda uma equipe para trabalhar durante 4 anos, mas, na verdade, só se trabalhava durante 3 anos. 1 ano era de férias. Férias, né? Na verdade, de recesso. Essa foi uma medida que nós fizemos, nós tentamos igualar a emenda constitucional, que reduzia para 55 dias, mas em acordo com a casa, a gente terminou reduzindo para 60 dias. Então, pelo menos, a gente tirou 30 dias de recesso, que a casa ficava fechada, sem a população poder dialogar com os vereadores, sem nenhuma matéria legislativa ser apreciada. Então, praticamente se parava o trabalho legislativo durante esse tempo. Então, acho que esse foi o startup do meu mandato e um projeto que dificilmente volta atrás. Então, eu sei que ninguém amanhã vai propor que se aumente para 90 dias de novo, né, e a gente consiga perpetuar esse benefício para a população. O vereador de Maceió trabalhava pouco e ganhava muito? Não sei se ganha muito, porque assim, se você compara com outras câmaras do Brasil, o salário do vereador está defasado. Por exemplo, um secretário que não foi eleito, ele ganha mais do que um vereador. Mas com certeza eu acho que trabalha muito pouco. Né? Se pegar pela produção legislativa 90 média, dias de férias, por exemplo, não é algo normal para a população. E a própria produção legislativa, se pelo menos nesses 330 dias ou 300 dias a pessoa produzisse matéria legislativa e fizesse o trabalho de fiscalização, que para mim é uma coisa do meu mandato que eu prezo muito, é a questão da fiscalização, até mais do que a de legislar, porque eu entendo que quanto mais lei, mais dificulta. Muita lei serve apenas para bandeiras políticas e termina não tendo execuidade prática para a população, não muda a vida das pessoas. Então a gente tem UPAs precisando que um vereador vá lá para ajudar a botar para funcionar. Nós temos desperdício de dinheiro público. Você tem feito essa fiscalização? Constantemente. Logo no meu início do mandato, eu fiz uma denúncia que eu encontrei no almoxarifado da Secretaria Municipal de Saúde. Mais de 80 ar-condicionados, 4 anos armazenados, guardados, encaixotados, novos, nunca utilizados. Enquanto as unidades de saúde, que eu visitei todas as unidades de saúde de Maceió, todas elas, as 61 unidades eu visitei. Enquanto isso, médico trabalhando no calor, população esperando no calor e os ar-condicionados lá guardados, apodrecendo. Da gestão anterior? Da gestão anterior, até então. Né? Então, a Secretaria Municipal de Saúde, por exemplo, conseguiu resolver esse problema. Né? Depois da nossa denúncia ao Ministério Público, depois da gente ajudá-los, inclusive, né? Eu disse, olha, poxa, aquela autoclave que está lá, manda para aqui, para esse posto que eu estou aqui e não tem. Né? Esse ar-condicionado, poxa, tem uma sala do médico aqui que está sem funcionar, manda para cá. Então, como eu sabia o que tinha no almoxarifado, eu terminava ajudando até nessa logística. Isso era gestão ou má fé? Não, eu acho que era problema de gestão mesmo. O que acontece? Como você tem uma necessidade, uma obrigatoriedade de gastar determinado volume de recurso para a educação e para a saúde, muitas vezes a falta de gestão, e aí esse é o ponto, faz com que o agente público não compre o que precisa e chegue nos últimos meses e compre qualquer coisa para poder cumprir a regra, né, de gastos do orçamento. Então, esse é um problema. Então, o que nós tínhamos ali era falta de gestão. Eu não acho que era má fé. Ninguém vai pegar um ar-condicionado, e até o promotor chegou a essa conclusão também, eu concordo com ele. Ninguém vai chegar, botar 80 ar-condicionados e dizer, não, vou deixar aqui apodrecer porque eu quero que apodreça. Eu acho que isso é inconcebível a gente pensar. Agora, o cara comprou os ar-condicionados e simplesmente esqueceu que aqueles ar-condicionados estavam lá. Tínhamos impressoras lá 6 anos guardadas enquanto se pagava aluguel de impressoras. Então, um desperdício de dinheiro público gigante estava ali. Da mesma coisa no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação.
onde eu encontrei inúmeras fardas armazenadas em sacos de lixo, farda de criança, cheia de fezes de pombo, fezes de animais que entravam no galpão. Foi outra denúncia que eu fiz também ao Ministério Público. Infelizmente, hoje, a Secretaria Municipal de Educação, eu fiz uma outra fiscalização há cerca de 1 mês e meio, 2 meses atrás, e muitos desses problemas ainda persistiam. Né? Então, aí já é essa gestão. Então, assim, para mim, Museu, eu não tenho um vínculo com nenhum grupo político em Alagoas. Eu não tenho um vínculo com o grupo do Rui, não tenho um vínculo com o grupo do JHC, nem com o grupo do Renan, nem do Arthur Lira, nem de ninguém. Então, eu me sinto muito à vontade para fazer o trabalho de fiscalização, sem me preocupar qual é o gestor. Para mim, pouco importa isso. O que eu quero é que os serviços estejam disponíveis à população. Que o dinheiro que se pagou do imposto seja revertido em benefício da população. Isso é o que eu espero. E não fico apontando culpa. A culpa é da gestão anterior, a culpa é dessa gestão, a culpa é de lá de trás, é de 20 anos atrás. Cara, a gente precisa pensar Maceió daqui para frente. Né? O que é que a gente precisa fazer agora para resolver os problemas que nós temos agora? Chamar o Mailson Franklin para o debate. Vereador, seja bem-vindo. Vereador, 1/3 de todas as armas aqui do país está irregular e fora de controle da Polícia Federal. Esses dados foram divulgados pelo Fórum Nacional de Segurança Pública. O senhor se diz pró-armas. Qual a motivação? Porque arma legal dificilmente é a origem de algum crime. Esse é um ponto que a gente precisa desmistificar. Ninguém defende o armamento ilegal. O que nós defendemos é um armamento legal, que a pessoa passe por todo um processo de capacitação psicológica, capacitação de habilitação técnica. Eu fiz os exames todos de porte, eu tenho um porte federal, e passei por todas essas etapas. Não é fácil ter uma arma, ainda hoje. Não é fácil. Muita gente pensa, está distribuindo armas. Não é a realidade. Existe um processo burocrático muito grande, existe um problema de discricionariedade do fornecimento do porte. Por exemplo, ele pode dar para uma pessoa e pode não dar para outra, sem uma regra específica. Esse é um dos pontos que quem defende o armamento critica bastante na legislação atual e que precisa ser superado. Veja, Alagoas eu estava vendo hoje, Alagoas aumentou, se eu não me engano, 114%, tem uma matéria dessa semana, 114% o número de armas, de pedido de armas nesse último ano. E o que foi que aconteceu com a segurança pública, com os números de homicídio? O que é que tem acontecendo no país? O número de armas no Brasil tem crescido, de armas legais, tem crescido de forma constante e consistente. E o que é que tem acontecido com o crime? Saímos de um patamar de 60 para 47 mil homicídios. É inversamente proporcional. Por quê? Porque a pessoa, quando sabe que aquele cidadão pode estar armado, ele não vai assaltar aquela pessoa, ele não vai tentar contra a vida daquela pessoa, porque sabe que pode sofrer a retaliação. Então, esse paradigma, né, de que mais armas geram mais violência, mas armas ilegais geram violência. Aí pode até ser uma verdade. Agora, eu tenho minha arma. Eu tenho um cofre para armazenar ela, eu tenho responsabilidade em usar ela, eu tenho capacidade no manejo técnico dela, e é isso que a gente quer que aconteça. Os crimes originados de armas legais são a minoria dos crimes elucidados. Essa é uma realidade. Então, assim, não há problema absolutamente nenhum, no meu ponto de vista, de que o cidadão possa, sim, se defender. Porque a segurança pública não é segurança individual. A polícia não tem capacidade de defender a cada indivíduo. E não é papel dela defender a cada indivíduo. Ela tem que defender a segurança pública. Chama a Augusta Teixeira para o debate. Tiveram algumas falas do vereador que eu achei interessante para a gente destacar aqui e continuar com o nosso debate. O vereador falou que os impostos eles deveriam se reverter para a população, certo? É uma bandeira que o senhor defende. E aí eu lanço uma pergunta, que é como que a gente vai pensar dessa forma quando o governo federal sugeriu, na verdade canetou, a respeito da diminuição do ICMS para os estados para reduzir o valor da gasolina, da energia elétrica e da questão de comunicação. Com isso, o imposto arrecadado pelo estado ele se reduz, então a gente vai ter que reduzir o orçamento das políticas públicas. Então, como é que a gente pode pensar esse cenário em Alagoas, o efeito que isso tem, já que o governo estadual é o responsável pela
segurança pública, já que responde à PM, por exemplo, foi o governo que aumentou a quantidade de hospitais. Então, como é que a gente vai reverter esses impostos para a população se o governo federal quer reduzir esses impostos? Bom, primeira coisa, se não paga imposto, já está revertido para a população, porque o dinheiro está no bolso do cidadão. Aí é questão matemática. Se eu estou não repassando dinheiro para o Estado, o dinheiro está onde? Já está no meu bolso. Eu vou usá-lo como eu quero. Eu vou usá-lo para pagar um plano de saúde que eu deixei de ter. Eu vou usá-lo para comprar mais comida, mais alimentação. Então, esse discurso da população não ter acesso ao serviço porque está deixando de pagar imposto, me desculpa, porque o dinheiro está na mão do cidadão. O governo federal retirou os impostos dele que incidem sobre os combustíveis. Veja, o governo federal zerou, por exemplo, todos os impostos federais do diesel para ajudar a população, para que esse dinheiro não precise ir para o cofre do Estado, para o cofre do governo federal. Fique no bolso do cidadão. Nós vivemos um momento mundial dificílimo no combustível. O valor do galão nos Estados Unidos, por exemplo, é o maior da história. A redução do valor, e aqui é importante a gente frisar, é o seguinte: quanto era o combustível lá atrás, 2 anos atrás? Era bem mais barato do que é hoje. Pelo menos, sei lá, 60% do que é hoje, 30% a menos, 40% a menos. O valor do imposto ele é incidido sobre o preço. Se o preço sobe, a arrecadação subiu muito. Então, 30% de uma gasolina a R$4 não vai ser 30% de uma gasolina a R$7,50. Então, o que acontece é que os cofres dos estados estão abarrotados por um valor que não se previa. Porque o valor do combustível subiu muito. E aí sobe a arrecadação. Então, para os governadores é o melhor do mundo. Está nadando em dinheiro, poxa. E a população sofrendo. Porque quando aumenta o combustível, não aumenta só o combustível. Aumenta o arroz, aumenta o feijão, aumenta tudo, absolutamente todos os serviços que a gente consome, porque tudo precisa chegar através de um caminhão. Leonardo, voltando aqui para a questão de Maceió, você se colocou como um vereador independente, que não faz parte de nenhum grupo político, do Polo, do Arthur Lira, do Renan Calheiros, enfim, como é que você vê a atuação do presidente da casa, o Galba Neto, e da mesa diretora? Como é que você avalia? Veja, o Galba, assim, o presidente, na minha avaliação, né, ele coordena uma casa com 25 pensamentos diferentes. Obviamente, existem pessoas mais alinhadas a determinado pensamento ou a determinado interesse, mas, assim, são diversos. Então, na minha concepção, o principal desafio dele é justamente conseguir dar espaço para que todos exerçam o seu mandato. E isso foi o que eu mais pedi a ele. Quando eu cheguei, eu disse: olha, presidente, Galba, na verdade, né? Que ele não era ainda presidente. Eu disse: olha, o que eu espero do presidente é que as minhas pautas, assim como as pautas dos colegas, entrem em discussão. Não há problema a gente perder no plenário, faz parte do jogo. Né? Então nós temos, por exemplo, a vereadora Teca Nelma, que está no oposto ideológico daquilo que eu defendo, mas que a gente vota junto em 70%, 80% das matérias. Né? Mas naquelas pautas que tem um pouco mais de carga ideológica, a gente vai divergir. Eu não quero que as pautas delas ou fiquem presas ou não desçam para plenário. Assim como eu também quero que as minhas pautas sejam tratadas em plenário. Então, acho que o presidente tem conseguido conduzir a casa, né? Tem feito isso, tem dado possibilidade para cada vereador exercer o seu mandato, embora haja discordâncias pontuais em determinados posicionamentos, em determinadas posturas. Isso é natural do ser humano. Eu não concordo 100% com ninguém, nem mesmo comigo, porque às vezes eu tomo posições e digo: poxa, poderia ter feito diferente. Né? Eu acho que é do ser humano isso. E o Galba, assim, eu acho que ele acerta mais do que erra. Existe maturidade política entre os seus pares, então? Eu acho que mais do que existe a maturidade política, existe a acomodação política também. Né? As pessoas que estão ali, que assim, não estão muito preocupadas com o que está sendo pautado e etc. Faz outro tipo de trabalho. Eu acho que essa questão da pauta preocupa mais aqueles com a carga ideológica. Né, que é o meu caso, talvez o delegado Fábio Costa, a vereadora Teca Nelma, o doutor Valmir, alguns outros que também defendem a corrente de esquerda, porque lá a gente é minoria, né? Vereador, o senhor disse que Daniel Silveira era um monstro da democracia. Sim.
O STF vê de forma bem diferente. E eu vejo o STF diferente também. Na sua opinião, foi correta a postura do deputado Daniel Silveira, que está sendo acusado de incentivar a violência contra o Supremo? Deixa eu lhe dizer, eu não concordo com o que o Daniel falou. Não acho que ele agiu de forma prudente e nem falaria da forma e nem o que ele falou. Mas ele tem todo o direito de falar. E aí o ponto de discordância é esse. Eu não concordo com o PCO, por exemplo. Mas eu defendo que o PCO também... Você concorda com o jeito dele falar? Eu não concordo com a fala do Daniel Silveira. Certo. Mas a postura do Daniel Silveira na incisividade dele, defender o direito dele falar e sustentar o direito dele falar, que é constitucional até o fim, mesmo que isso representasse risco para a família dele e para a própria liberdade, isso precisa ser reconhecido. Incitar a violência constitucional, vereador? Foi incitar violência. Em relação ao Supremo? Não, ele não incitou violência. Ele falou direcionado para um ministro. E aí você tem crimes de ameaça, você tem crime de injúria, você tem crime de difamação que ele pode usar. Na sua avaliação, ele é um monstro da democracia? Acho que sim, pela postura dele em defender o direito dele falar, porque a democracia ela é alicerçada em alguns pilares de liberdade, e a liberdade de expressão é um deles. Incitar a violência? Ainda que seja. Agora, ele responda por isso. Ele responda pelo crime que ele possa ter cometido. Você achou excessivo o pedido de prisão? Acho, com certeza. Ele não poderia, porque ele é deputado federal. Ele estava no exercício do mandato dele. A Constituição garante esse direito a ele. Dele falar o que ele quer. Agora, ele pode responder pelo que ele falou. Agora, não pode inventar crime. E a graça concedida pelo presidente da República? Totalmente assertiva. É tanto que ele está livre. É constitucional, não há o que se discutir. Augusto. É melhor do que dar para terrorista, puxa. Sempre foi dado indulto para terroristas internacionais que vieram para cá. Né? Aí um parlamentar que tem o direito de falar, que é perseguido, não pode falar e vai ser preso pelo que falou? Você conhece outra pessoa no Brasil que tenha sido presa pelo que falou? Ainda não. Pois é. Augusto Teixeira. Esse é um tema, uma seara bem complicada da gente começar a dissecar. Eu, institucionalmente falando, eu acho muito complexo o que o deputado falou, principalmente dado o contexto que a gente está vivendo politicamente, que é um contexto de polarização. A gente vê que há os ânimos estão incitados tanto da parte da extrema-direita quanto da parte da esquerda. Extrema esquerda seria o PCO, no caso. Institucionalmente falando, seria PCO, PSTU e nenhum deles tem mandato. Então, são partidos muito nanicos para a gente considerar. Mas o ponto que a gente estava falando a respeito do deputado Daniel Silveira, que eu acho que seria interessante frisar e que termina falando sobre um pensamento que está se complexificando, seria a questão do foro privilegiado dos direitos. Se a gente for analisar dessa forma, por exemplo, o Daniel Silveira estava tentando usar os seus direitos institucionais relacionados a foro privilegiado, porque ele era um deputado. Só que, ao mesmo tempo, foi muito questionado quando o foro privilegiado estava sendo utilizado pelos políticos, quando os julgamentos relacionados à Lava Jato ia diretamente para o STF e não passava pelo TRF4. Então, a minha pergunta para o senhor, vereador, seria: será que o foro privilegiado, no caso do Daniel Silveira, também não se assemelha a essas questões de corrupções relacionadas à Lava Jato? Bom, vamos lá. Primeiro, vou fazer só uma diferenciação, me permita, assim. Ninguém está questionando o foro privilegiado do Daniel. Mas isso foi uma pauta que os bolsonaristas defenderam bastante, ser contra o foro privilegiado. Eu vou colocar até a minha posição pessoal, que diverge da maioria da direita sobre o foro privilegiado. O Daniel Silveira, ele como parlamentar, ele tem direito de falar. Independente de qual tribunal ele vai ser julgado pelo que ele falou. Como ele é deputado federal, hoje a Constituição diz que ele tem que ser julgado pelo STF, tem que ser julgado pelo STF, não pelas primeiras cortes. Certo? Então, o foro privilegiado é uma coisa e o direito de falar é outra. Ele, como parlamentar, tem o direito de falar, independente de onde ele vai ser julgado pelo que ele falou. Agora, o foro privilegiado, eu pessoalmente sou favorável. Já fui contra, hoje eu sou favorável. Por quê? Porque eu entendo que as primeiras cortes são muito mais influenciáveis politicamente do que as cortes maiores. Embora tenha várias discordâncias com o STF
Eu prefiro que um deputado seja julgado pelo STF do que no seu território de origem, numa primeira corte. Porque eu sei que um Tribunal de Justiça ou um TRF, ele é mais fácil de ser influenciável politicamente do que a Suprema Corte, em tese, né? Obviamente que todo ser é um agente político, né? E ele tá sujeito a isso. O foro privilegiado foi uma das maneiras que a direita criticou muito, e eu fui uma delas, lá atrás. Hoje, eu, conhecendo um pouco a política como eu conheço, eu discordo da maioria dos meus amigos, por conta disso, né? Mas, digo a você, o caso do Daniel, não estou falando da corte que vai julgar, estou falando do direito dele falar. É diferente. Ele, para mim, não poderia ser julgado nem pelo TJ, nem pelas cortes da justiça estaduais, nem mesmo pelo STF, por nenhum dos dois. Porque é um direito constitucional dele de falar, poxa. E ele está sendo preso pelo que falou. Eu duvido alguém aqui nessa bancada me apontar uma outra pessoa que tenha sido presa por falar alguma coisa. Quantas barbaridades o Lula já falou? Quantas? Chamou de covarde, o Lula chamou essa corte é covarde. Por que ele não foi preso? Leonardo, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, eu sou o jornalista João Mouzinho, estamos de volta com o programa Ponte. Tem aqui ao meu lado o jornalista Mailson Franklin, tenho aqui a doutoranda em Ciência Política Augusta Teixeira e o nosso convidado de hoje é o vereador por Maceió, Leonardo Dias. Seja muito bem-vindo novamente, Leonardo. Obrigado. Leonardo, ontem, essa semana, houve a motociata do presidente Jair Bolsonaro. Você foi um dos organizadores, um dos principais organizadores. Qual a sua avaliação dessa motociata? Como é que você vê o apoio do maceiense em relação ao presidente da República? Então, o presidente ele tem feito esse movimento, né, de motociata, que na verdade ele adere, né? A motociata ela é organizada pela população, por pessoas que querem que ele participe, e ele adere ou não a essas motociatas. Aqui em Maceió eu fui um dos organizadores, né, junto com os movimentos de rua, os movimentos de direita, e junto com outros também colegas de parlamento, né, o senador Collor teve um papel importante também de chamar a população, o próprio deputado Cabo Bebeto também nos ajudou também nessa situação. Então, assim, nós esperávamos que a gente ia ter uma adesão grande, né, mas nos surpreendemos que ainda foi maior do que aquilo que a gente esperava, por ser um dia de semana, né, em horário de expediente, tempo um pouco chuvoso, choveu durante um determinado momento da concentração e choveu forte. Então a gente esperava que fosse dar um bom número, mas assim, foi surpreendente a adesão e principalmente, não somente dos motoqueiros e motociclistas, mas da população, né? Então, por onde a gente passava, no caminho, no percurso, tinha gente parada no meio da pista para ver, para acenar o presidente, para ter essa oportunidade de ter um contato mais próximo com ele. Foram mais de 4.000 motos, né, um número realmente grande. Você assiste o vídeo e não vê o fim da motociata. Houve muitas polêmicas, Leonardo, em relação à motociata, em relação à segurança de algumas pessoas que estavam nela, sem uso de capacete, o próprio presidente da República, o senador Fernando Collor de Mello. Algumas imagens mostram o senhor também sem uso do capacete. Como é que você vê essa questão? Não vejo problema nenhum, porque o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é aplicado, no seu artigo 1º, ele diz que é aplicado para as vias abertas à circulação, o que não era o caso. As vias estavam fechadas.
né? Então, os batedores fechavam as vias e a gente passava, a motociata passava. Não era algo perigoso, então? Não, no meu entendimento, não. Maílson Franklin. Vereador, o senhor foi eleito, né, pelo PSD, partido do Marcos Beltrão, hoje está no PL, partido do Bolsonaro. Qual o futuro político do Leonardo Dias? Então, eu ao longo desse meu mandato, né, a gente tem sentido e recebido pedidos de muitas pessoas que já conhecem o nosso trabalho. Alagoas não tem hoje um deputado federal de direita e eu estou colocando meu nome à disposição para ser pré-candidato a deputado federal pelo PL. Mas existe aí uma conversa também, que provavelmente você deve perguntar, né, a possibilidade de ser vice do Fernando Collor. Senador Fernando Collor de Mello, existe essa possibilidade, Leonardo? Então, veja, hoje o presidente tem duas lideranças políticas muito fortes em Alagoas, que é o senador Fernando Collor, que é um importante aliado dele no Senado, onde ele tem muita dificuldade, né, com os outros senadores, e o Collor ele tem sido uma pessoa importante para o presidente. E tem o deputado Arthur Lira, que é presidente da Câmara Federal, que também tem ajudado muito o presidente, pautando as matérias que precisam ser colocadas para que o Brasil avance dentro da proposta que foi eleita em 2018. Então existe esse impasse porque o Arthur Lira formou um palanque com o senador Rodrigo Cunha, e o Collor, ele também se coloca como candidato a governador. Você toparia, Leonardo Dias, ser vice de Fernando Collor de Mello na disputa ao governo do Estado? Veja, se for para a composição de um projeto, pelo meu alinhamento ideológico, como eu disse, eu não tenho um grupo político, né? Não exatamente pelo Collor, mas por aquilo que a gente representa, eu iria sim. Se fosse um pedido do presidente, olha, não, vamos levar o partido para o Collor, para o Fernando Collor, é importante que seja um vice, seja da gente, seja o senador nosso. Fernando Collor já fez alguma sinalização a você? Já teve alguma conversa nesse sentido? Já teve algum avanço? A gente já conversou diversas vezes, né? A gente tem tido contatos diretos, até mesmo pela questão do presidente, né? E obviamente esse assunto já foi conversado. Vamos dizer assim, existe um alinhamento nesse sentido, a depender do posicionamento do presidente da República. A gente precisa esperar o presidente definir aí essa questão do partido, né? Augusta Teixeira. A minha pergunta, vereador, seria relacionada a essa questão de grupos políticos. O que o senhor interpreta que são esses grupos políticos? Porque, falando de uma pessoa que faz análise política, fica muito confuso para mim entender como o senhor se diz independente, que não faz parte de um grupo político, estando aliado com um presidente que faz acenos a um centrão que ele rechaçava no início da sua candidatura e ao senador Fernando Collor, que também rechaçava, já que ele foi eleito e o senhor também, com a pauta antipolítica. Então, não é confuso estar se alinhando às velhas forças que anteriormente vocês rechaçavam? Veja, eu não entendo que é antipolítica. Na minha visão não é isso. Eu nunca me considerei antipolítico. Tá? Agora, eu mantenho a minha independência. O meu alinhamento com o governo federal, ele é ideológico, é de pensamento, né? De pautas. Não tem quando eu falo grupos políticos, né? Aqui, só para esclarecer, nós temos o grupo do Arthur Lira. O que é o grupo do Arthur Lira? É o grupo dos prefeitos do Arthur Lira, que são atendidos de forma diferenciada, que às vezes indicam cargos em empresas. O grupo do Renan Calheiros, por exemplo. Porque a esquerda fala, não, juntou com o Centrão. Tá, e Renan Calheiros é quem que está aqui junto? Não é a velha política? O cara é o coronel, é o coronel das Alagoas. O coronel maior não existe em Alagoas do que os Calheiros. E a esquerda está com quem aqui? Está com lá. Então a esquerda não tem moral para falar que o presidente está com o Centrão, porque lá está do mesmo jeito. E o Bolsonaro está com a velha política? Veja, quem não tem cão, irmão, caça com gato. Ele precisa gerir um país que não pode ser na mão, não pode ser por decreto. Ele precisa de um congresso. Quem foi que nós colocamos num congresso? O Centrão. Então, mano, quem não tem cão, caça com gato. Bolsonaro está refém do Centrão? Sim, claro. No meu ponto de vista, sim. Bolsonaro está refém do Arthur Lira? Eu não digo refém, porque hoje, assim, existe uma relação muito boa com o Arthur Lira. Né? Agora, obviamente que se o Arthur Lira tiver um comportamento com o Rodrigo Maia, igual o que o Rodrigo Maia teve, vai atrapalhar o presidente. O Rodrigo Maia deixou caducar uma MP, por exemplo, que dava a carteirinha estudantil de graça.
Ora, um benefício caducou na mesa do cara só em retaliação ao presidente. E a postura do Rodrigo Pacheco? Esse não mostra para que veio, um sem sal danado, foi eleito às custas do presidente para tirar a Dilma, né, porque o objetivo de Minas Gerais era retirar a Dilma, não deixar ela ser eleita. Conseguimos, mas colocamos uma outra pessoa que não representa aquilo que a gente pensa. O Leonardo Dias se sente confortável em fazer política ao lado de Fernando Collor de Mello, ao lado de Arthur Lira, hoje no atual cenário do que está posto? Minha relação com o Arthur é muito pouca, porque assim, eu só trato com ele as questões que precisam ser tratadas no âmbito partidário, né, hoje, né, no âmbito partidário, para onde vai o PL, como é que a gente vai conversar. Então, essas questões, mas assim, eu não faço parte do grupo político do Arthur. Eu não faço parte do grupo político do Collor, que eu acho que nem tem tanto grupo político como os outros. Então você se sente confortável? Eu acho que sim, porque, veja, eu vou pelas pautas. Enquanto fizer aquilo que eu acredito, vai ter meu apoio. Eu não sou da base política do JHC. Se você pegar os meus votos, nas matérias do governo municipal, eu votei a favorável em praticamente tudo. Praticamente todas as matérias do JHC que chegaram lá, eu votei favorável. Você é favorável ao orçamento secreto? Não acho. Não acho que é uma boa, não. Eu acho que a gente as contas têm que ser públicas, tem que ter transparência. Não concordo. O Arthur Lira, por exemplo, defende o orçamento secreto. Discordo dele nesse ponto. Eu não concordo, como eu disse, irmãozinho, eu não concordo 100% com ninguém. Até mesmo comigo, às vezes eu tomo ação e volto atrás. Eu poderia ter feito de forma diferente, isso é natural. Obviamente eu não concordo com meus filhos 100%, que é as pessoas que eu mais amo na minha vida são meus filhos. E quantas vezes eu tenho que chegar, meu filho não vá por aí, né? É normal do ser humano. Vai soltando. Vereador, qual a avaliação que o senhor faz do ex-governador Renan Filho? Passou 7 anos e 3 meses no governo de Alagoas, várias obras, investimentos. Hoje se lança pré-candidato ao Senado, deixou aí o Paulo Dantas, é o sucessor dele. Qual a avaliação que o senhor faz dele no governo durante esses 7 anos? E o senhor acredita na vitória de Renan Filho ao Senado? Veja, o Renan Filho, ele naturalmente ele sai com uma força política grande, com um capital político grande, teve a máquina pública durante 7 anos e 3 meses, né? Em algumas áreas eu acho que o Estado avançou. Por exemplo, eu não concordo com a fala que diz que os hospitais são um elefante branco. Ele diz, eu até concordo que não funcionam como deveriam, mas não dá para a gente negar que aquilo é um legado importante. Seria hipocrisia minha eu não reconhecer de que os hospitais foram investimentos importantes feitos e que amanhã, com uma gestão correta e disponibilidade financeira, pode chegar e ser totalmente 100% utilizado pela população como deve ser. Agora eu digo, hoje nós temos um problema na saúde imenso. Se construíram esses hospitais todos e todos os dias eu recebo gente pedindo, pelo amor de Deus, transfira minha mãe que está numa UPA e não tem vaga. Então se falou muito durante a pandemia, por exemplo, que era pela saúde, que era pela saúde, que era pela saúde. O que foi que fizeram? Infelizmente, mesmo com o benefício de nós termos a estrutura física, o elefante branco, né, nós não temos saúde para a população. Essa é uma realidade dura, né, mas a gente não pode reconhecer que a construção foi um negócio importante. Paulo Dantas, o que é que o senhor está achando do governo dele? Ele já assumiu? Porque eu só vejo o Renan Filho. Para mim ele não assumiu ainda. Está lá tampando a panela que foi descoberta com a saída do Renan Filho, né? Vereador, então, assim, voltando para a pauta local, Maceió tem um problema estrutural de mobilidade e esse problema foi agravado devido à questão da Braskem. Sim. Como os vereadores, como o senhor tem atuado especialmente na questão da mobilidade urbana e da questão do problema da Braskem aqui na capital? Veja, nós temos a Braskem, ela danificou uma boa parte da população e a interligação de áreas importantes, né, de fluxo importante. A Prefeitura celebrou recentemente um contrato com a Braskem, né, um termo de acordo, com investimento de praticamente 400 milhões de reais, totalmente focado para a questão da mobilidade. Então nós vamos ter uma ampliação da mobilidade, principalmente ligando a parte alta e a parte baixa da cidade, para desafogar hoje esse problema. Quando esse projeto vai ser apresentado para a população, vereador? Ele já está público. Já está público? Já está público. Né? Assim, o acordo está público. O projeto ainda está se discutindo detalhes, porque nem nós, vereadores, temos acesso a essas informações assim tão facilmente. Esse é um problema dessa gestão. Nós pedimos informações, nós entramos com pedido de lei e simplesmente são ignorados.
Eu tenho pedido através de lá e há mais de um ano, por exemplo, de dados do CORA, que até hoje não me foram passados. E por a maioria ser bancada, você não pode nem propor uma CPI, uma CI, para investigar. Então, assim, a gente também fica de mão atada. Por quê? Porque o sistema funciona dessa forma. Né? Em relação a esse problema da Braskem, vereador, a gente tem recebido muitas denúncias de algumas casas, alguns terrenos abandonados, inclusive a proliferação de muitos mosquitos ali devido a essa quadra chuvosa. Existe alguma investigação, existe alguma coisa nesse sentido para também estar apurando em relação a esses ambientes que estão ali abandonados? A Braskem ela tem um planejamento de demolição, né, que tem esperado alguns alvarás para fazer isso. Ela já começou esse trabalho. Essa semana eu recebi, inclusive, de um colégio, do Colégio Batista, uma piscina que estava lá. Eu sou presidente da comissão dos bairros em fundamento solo, que a gente está concluindo agora ela, uma vez que a gente entende que a CEI, a comissão especial já cumpriu o papel dela de fazer aquilo que ela se propôs, de aumentar a interlocução entre os agentes públicos. Obviamente que dificulta muito essa guerra entre prefeitura e governo do estado. Enfim, não se fala, não se conversa, né? A política partidária termina se sobressaindo, infelizmente. Mas nós fizemos com a prefeitura uma reunião lá no Palácio do Planalto, para que o Palácio pudesse também colaborar nas questões sociais oriundas do problema da Braskem. A gente está esperando desde agosto a prefeitura apresentar esse planejamento, que até hoje não foi feito. Vamos fazer um ano da reunião e até agora não foi apresentado. Pelo menos a gente já pediu umas 3, 4 vezes e ainda não recebeu resposta. E especificamente sobre essa questão dos mosquitos, eles têm um planejamento de aterramento dessas piscinas. O colégio lá não tinha sido feito, mas eu passei para a administração da Braskem e no outro dia eles fizeram. Então, assim, quando tem essas denúncias e chegam até mim, ou eu vejo em algum vídeo, normalmente eu já passo para a Braskem e eles vão fazendo. Augusta Teixeira. Eu vou mudar um pouquinho o foco e vou questionar o senhor vereador, sobre a sua produção legislativa, sobre a sua atuação legislativa. Porque o senhor foi contra porque o senhor mudou de opinião a respeito do projeto de lei das cotas para pessoas negras. Não mudei minha opinião, não. Por quê? Na verdade, assim, só para esclarecer, existia um projeto que previa que 30% das cotas iriam para negros. Foi apresentada uma emenda pelo vereador Fábio Costa e por mim, para que a gente mudasse isso, incluindo os indígenas. E a esquerda recusou botar os índios, deixou somente os negros e ficou 20%. Então, na verdade, minha posição sempre foi clara, assim, eu sou contra a cota racial. Né? Não acho. Essa emenda do Fábio Costa incluiu também uma questão de formação educacional e renda, que aí eu considero razoável. Né? Eu não vejo por que eu privilegiar um negro milionário e deixar um branco que vive no Reginaldo em situações opostas, onde o negro vai ter vantagem e o pobre branco não vai ter. Mas a gente está falando de um caso totalmente no mundo ideal, no cenário perfeito, que seria um caso muito específico, quando estatisticamente falando a gente tem uma população negra muito mais pobre do que um branco periférico. Então, o senhor mudou o seu tom em relação a esse projeto. Aí a minha pergunta era justamente essa de por quê. Então, seria uma pauta de inclusão indígena, coisa que o Planalto não tem feito, pelo contrário, ele tem se abdicado totalmente da demarcação de terra, não fez nada, e além disso da investigação da PF em relação ao assassinato dos indígenas. Eu acho muito complexo, de repente, esse interesse por parte da base bolsonarista aqui em relação aos indígenas, quando o Planalto, o Executivo, faz algo completamente contrário. A senhora conhece o trabalho da CESAI? Senhor vereador, a questão não é essa, a minha questão é em relação a Quer conhecer comigo o trabalho do governo federal em relação aos índios? Eu faço um convite para a gente ir na CESAI e a gente visitar algumas aldeias indígenas. Não tem problema. Lá em Palmeira dos Índios, e a senhora vê o trabalho que o governo federal tem feito. Então essa informação não procede. E a senhora falar sobre o assassinato, querendo imputar a responsabilidade de um assassinato ou insinuar que isso tenha sido oriundo do governo federal, aí me desculpe, minha senhora, mas assim, já está esclarecida a questão do assassinato das pessoas, né? Não dos mandantes. E não tem...
Bom, suposto mandante. Aí a senhora está sabendo mais do que a Polícia Federal. Eu aconselho a senhora a ir lá na Polícia Federal e denunciar o mandante. A Polícia Federal, que está uma parte dela, uma boa parte dela, aparelhada pelo governo federal. Você está acusando, então, que o superintendente daqui está aparelhando a... Não, eu não estou falando do superintendente daqui, Vamos eu estou lá, falando representa a a respeito... superintendência. Não estou falando do superintendente daqui, eu estou Vereador falando... Augusto, vamos voltar para a pauta aqui da Câmara Municipal de Maceió. No ano passado, houve um projeto no qual aumentou a questão da VIAP, da verba de gabinete dos vereadores. Foi realizado também o famoso Trem da Alegria, foram criados alguns cargos para a mesa diretora. Como é que você vê essa questão na Câmara de Maceió? Você que disse que a gestão do presidente Galba tem sido uma gestão exemplar até aqui. Não, exemplar não, eu disse que tem sido acertando mais do que... Uma gestão assertiva, Pronto, vamos dizer. Ele acerta mais do que erra. Eu acho que esse é um grande erro. E a questão do ano passado, o aumento dessa VIAP, desse aumento de recursos oriundos para a mesa diretora, como é que você vê? Veja, o que é que foi colocado? Isso, inclusive, na verdade, foi votado no último dia do ano. E fui eu quem assumi a tribuna no dia e escancarei tudo que seria votado. Né? Porque até então a população não sabia o que seria votado e da forma como estava posto, ninguém saberia, a não ser depois alguém que fosse investigar, olhar detalhadamente o que é que estava acontecendo ali. Né? Então ali eu tomei uma postura completamente contra a casa, né? Porque eu fui um único vereador que votou contra esses aumentos. Existia uma lei tramitando da VIAP que era uma proposição do Ministério Público à mesa anterior. Mas não tratava de valor, tratava de dar mais transparência ao uso da VIAP, na qual até apresentei emenda, né? Só que essa emenda foi arquivada porque esse projeto foi arquivado e a nova mesa fez um outro projeto. Esse valor saiu de 10.500 para 15.000. Eu digo com toda a tranquilidade do mundo, eu nunca usei o total da VIAP. Né? Então sempre, esse último Onde mês, é gasto por a exemplo, VIAP, vereador? ele é gasto com aluguel de máquinas, aluguel de computador, aluguel de imóvel, se precisar, aluguel de 15 mil reais impressora. não é muito dinheiro, Mas não é só para aluguel, é material de expediente, refeição. Por exemplo, refeição eu não uso. Eu acho um absurdo um vereador que recebe 11 mil reais líquidos fazer com que uma pessoa da periferia pague um almoço dele. Eu acho isso imoral, eu não consigo usar, né? Mas a lei permite que se use. Eventos, reuniões, tudo isso seria gasto através da VIAP. Esse último mês, por exemplo, eu poderia ter gasto 15 mil, a minha ficou em 7 mil e alguma coisa. Eu uso aquilo que é necessário para o exercício do mandato, como se fosse um dinheiro meu. Eu não gasto dinheiro meu à toa, dizendo, esse mês eu tenho tanto para gastar, então eu vou gastar tanto. Você não faz isso em casa. Então eu ajo com a responsabilidade que eu agiria com o meu dinheiro. Eu uso aquilo que é necessário, é efetivamente necessário, que pode reverter para a população de alguma forma. Uma alimentação minha não reverte para a população, eu não consigo usar para isso. Mas eu sou minoria, fui voto vencido. Você sofreu alguma pressão pelos seus pares? Com certeza. Qual foi o tipo de pressão? Poxa, pauta, cara feia, né? Então assim, durante alguns meses... Os primeiros meses depois daquela votação, obviamente que a casa, até hoje, alguns vereadores me olham com um pouco de dificuldade. É difícil ser minoria, vereador? Rapaz, veja, em alguns momentos sim, em outros não. Eu não sou de me vitimizar, de chegar aqui e ficar de coisa não, entendeu? Eu tenho uma boa relação com grande parte dos vereadores, assim como tenho com o prefeito, com os secretários do prefeito, alguns secretários do próprio governador também, a gente tem uma relação política boa. E tento manter dessa forma. Agora, da mesma forma que eu respeito eles que votaram a favor ou que fazem uma política diferente da minha, eu exijo que eles respeitem o meu direito de votar como eu penso. Vereador, e é isso que eu pedi a eles. Nosso tempo está acabando, a gente costuma fazer sempre uma pergunta no final do programa, questionando o que o Leonardo Dias costuma fazer nas horas vagas, no momento de lazer, o que é que o Leonardo Dias faz fora da política? Fora da política, igreja, eu tenho uma vida de evangélico, igreja. católico? Não, sou católico. E família, né? Leonardo, meus filhos. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado à doutoranda em Ciência Política Augusta Teixeira pela participação mais uma vez. E obrigado ao meu companheiro de bancada, Maílson Franklin. Obrigado, Rosinho. E até o próximo sábado.